Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 27 de fevereiro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, apresentamos a resolução política da Direção Nacional da Tendência Petista, Articulação de Esquerda, aprovada no último dia 22. Escutamos a companheira Suelen Aires Gonçalves, que fala sobre a decisão do STF que condenou os mandantes pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e também de Anderson. E ainda comentamos detalhes da conjuntura da semana. E pessoal, passou o carnaval e passou o mês de fevereiro. O mês está acabando. Um mês que foi marcado pelo aniversário de 46 anos do nosso partido, de uma atividade realizada em Salvador, cujo informe a companheira Natália Sena já realizou, as festividades de carnaval em todo o país, inclusive com manifestações políticas muito importantes. E agora, nesta última semana, um fato que merece chamar a nossa atenção está relacionado ao que, por mais uma vez, nós mencionamos aqui no podcast. 2026 começou diferente de como terminou 2025. Mas isso não significa que, como as coisas estão hoje, elas estarão em outubro, razão pela qual guarda muito alta. E o que deve acender o alerta para mantermos a guarda muito alta é a mais recente pesquisa Atlas Ideia em relação às eleições para a presidência da República. Pois é, pela primeira vez, em um dos cenários de segundo turno, a pesquisa Atlas captou, dentro da margem de erro, uma vantagem do candidato da extrema-direita, Flávio Bolsonaro. Bom, em todos os cenários de primeiro turno, o presidente Lula continua liderando. E no segundo turno, há um empate técnico. É uma questão de 0, alguma coisa. Mas a pesquisa captou e apresentou uma tendência que outras também já vinham identificando, que é o crescimento e talvez até mesmo a consolidação da candidatura de Flávio Bolsonaro como sendo aquela que está reunindo a extrema-direita e setores da direita neoliberal tradicional. E o fato é que saber disso agora para nós é muito importante, em especial para aqueles setores do PT e da esquerda que, por alguma razão, achavam que o começo de 2026 estava repetindo o final de 2025, quando a maré estava mais favorável, por assim dizer. E nós alertávamos: a conjuntura internacional, a situação nacional é volátil e as mudanças ocorrem bruscamente. Por isso, nós temos que agir, nós, o PT, a esquerda, o nosso governo, para que façamos com que as circunstâncias fiquem a nosso favor. E para isso, muita coisa precisa ser feita. A linha política do governo precisa melhorar. As ações concretas precisam avançar. E, principalmente, o nosso partido tem que assumir protagonismo na disputa política, cultural e ideológica. Porque, na ausência de uma polarização feita por nós, esta ocorrerá feita pela extrema-direita. E, por essa razão, nós temos agora, daqui a poucos dias, daqui a 10 dias, um importante momento que, mais uma vez, destacamos, precisa ser levado em conta. O 8 de março, o Dia Internacional de Luta das Mulheres. Talvez uma oportunidade para que nós avancemos em 2026 no sentido de ampliar e organizar mobilizações populares com a pauta do povo. A luta contra o feminicídio, pelo direito à vida das mulheres, por condições de igualdade salarial no trabalho. Bom, o pacto que foi anunciado, inclusive, pelo governo federal contra o feminicídio é algo muito importante. E é preciso que, além da política e da ação, que nós tenhamos mobilização. Mobilização que, inclusive, pode estar diretamente articulada, por exemplo, com o projeto
pelo fim da escala 6x1, que nesse exato momento está sendo, ou se tenta ser apropriado pela direita. Hugo Mota colocou em votação a PEC, depois de dizer que não iria colocar a PEC, que colocaria um projeto de lei em regime de urgência, desfazendo, mais uma vez, o que alguns achavam que seria um acordo feito por ele. Então, existe um momento propício para que nós tomemos a iniciativa de convocar mobilizações, colocar gente na rua e colocar a pauta que nós defendemos para a eleição desse ano em discussão desde já, sob pena de vermos a extrema-direita e a direita tradicional sempre aliadas, definindo a pauta no Congresso, impedindo que nós coloquemos aquilo que queremos em discussão e em votação e criando um ambiente aonde alguns setores que estão em disputa podem achar de fato que talvez o filho zero alguma coisa seja uma alternativa. Lembrando que outra coisa que as pesquisas têm apontado em relação à eleição 2026 é o desejo de mudança. Mudança essa que nós representamos e devemos apresentar. Uma mudança nas condições de vida da maioria do povo. Uma mudança real, concreta. Um Brasil melhor para a classe trabalhadora, que é aquilo que nós podemos fazer, e contra, efetivamente, o que a direita está querendo fazer com o nosso país. A direita quer fazer aquilo que Milei está fazendo na Argentina, que Trump está fazendo nos Estados Unidos, que Bukele está fazendo em El Salvador e que tantos outros experimentos nesse momento estão em curso. Existe muita coisa para se defender e se enfrentar, que a gente comece, passado o carnaval e as festividades, colocando essa pauta em discussão. E dito isso, um outro elemento muito importante da conjuntura dessa semana foi a decisão por parte do Supremo Tribunal Federal que condenou os irmãos Brazão como mandantes pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e também de Anderson. E bom, para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui a nossa companheira Suelen Aires Gonçalves, militante do PT, do Movimento de Mulheres, foi candidata à Secretaria Nacional de Mulheres do PT. É a Suelen que a gente escuta a partir de agora. Olá, acompanhada que acompanha o podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Aqui quem vos fala é Suelen Gonçalves, do PT Gaúcho. E a convite do companheiro Patrick, eu vou falar de um tema que para mim, pessoalmente, é um tema de muita dor, porque eu perdi uma companheira, amiga, pesquisadora como eu, que se dedicava a refletir sobre o tema de segurança pública no nosso país, em especial no Rio de Janeiro. E, para mim, enquanto pesquisadora sobre feminicídios, desde o primeiro segundo do crime que vitimou Marielle Franco, Anderson Gomes, e a tentativa de homicídio contra Fernanda Chaves, estava nítido que nós estávamos diante de um feminicídio político. Nós saímos nas ruas imediatamente após o crime. Recordo eu que nós estávamos em Salvador para o Fórum Social Mundial que foi realizado em 2018 na capital da Bahia, e no dia do assassinato da Marielle, ato sequente, nas próximas horas, nós já estávamos organizando marchas, tanto em Salvador quanto em todo o nosso país. Então, nós gritamos, nós ocupamos as ruas e nós não esquecemos que Marielle foi morta pelas bandeiras que Marielle carregava, pela luta que essa parlamentar, uma mulher, mãe, negra, periférica, bissexual, o quanto essas lutas eram também as nossas lutas e o quanto Marielle enfrentou questões centrais como o debate sobre o direito ao território, como as milícias avançaram para os territórios no Rio de Janeiro, cerceando o direito de ir e vir, cerceando direitos básicos da população periférica do Rio de Janeiro, e a gente sabe que esses autores hoje, agora, 8 anos depois, sendo de fato, cumprindo agora sim as suas penas em definitivo, nós sabemos que esses tentáculos da milícia e desse tipo de gestão nesse estado ainda reverberam. Os irmãos Brazão receberam apoio de inúmeros segmentos da sociedade e temos um caso muito emblemático que o vice-presidente do PT esteve em vários momentos em defesa
da família Brazão. E hoje nós podemos dizer com todas as palavras que eles foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal e o julgamento foi concluído e a condenação foi unânime. Nós estamos diante de pessoas que foram condenadas por organização criminosa armada, por 2 homicídios qualificados, que foi assim que qualificaram o feminicídio político de Marielle Franco, e também estão um homicídio qualificado tentado, que também compôs esse processo que foi julgado. Gostaria de deixar registrado em minha fala que a justiça chegou tarde. Chega após 8 anos, mas não apagou esse crime das nossas mentes, não apagou esse crime da nossa memória coletiva brasileira. A justiça chegou tarde, não vai devolver as vidas dos nossos irmãos que foram ceifados muito cedo, mas também não vai silenciar a luta por dignidade, a luta pelas bandeiras que Marielle carregava, a luta que o seu mandato travou e a luta que nós, mulheres e negros e negras desse país, que lutamos cotidianamente por justiça e liberdade. Seguimos firmes por Marielle, por Anderson. E quando matam uma mulher na política, nitidamente, com todas as letras, eles buscam atacar frontalmente a democracia, porque nós somos as maiorias nesse país, nós não somos as minorias, nem do ponto de vista populacional, muito menos do ponto de vista da qualidade da democracia. Seguiremos firmes. Obrigada, Patrick, e até breve. Valeu, Suelen, obrigado, companheira. E reforçando, destacando que dentro do PT nós temos posições de figuras como o Washington Pacquá, que não só defendeu publicamente, mas que expressa posições como essa, de defensor dos assassinos de Marielle. Razão pela qual nós temos que dizer publicamente que esta figura não nos representa e não deveria sequer estar dentro do nosso partido. Deveria estar expulso há bastante tempo. E aqui, publicamente, reforçamos que, a comissão que foi designada tem que trabalhar para que apresente ao Diretório Nacional uma posição que seja votada, que nós defendemos, que seja pela expulsão desse sujeito. Pessoal, a gente encerra a edição de hoje apresentando a resolução política que foi aprovada pela Direção Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda, reunida no último dia 22. Ela está disponível no site página13.org.br e diz o seguinte, abre aspas, a Direção Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda, reunida no dia 22 de fevereiro de 2026, aprovou a seguinte resolução sobre a situação política e nossas tarefas. 1. Terminado o Carnaval, a disputa política se aprofunda e se acelera. Salvo algum fato extraordinário, a disputa presidencial será entre Lula e um cavernícola filho. As pesquisas seguem indicando a vitória de Lula no segundo turno, por pequena diferença e apoiado pela mesma base social de 2022. Trabalhadores e trabalhadoras pobres, negras e negros, mulheres. Na maioria dos estados, candidaturas que vão da direita à extrema-direita lideram a disputa pelos governos, Senado, Câmara e Assembleias Legislativas. Em estados eleitoralmente decisivos, como Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, há imensos problemas. Em Minas Gerais, ainda não temos candidatura a governador. Em São Paulo, temos nomes, mas estes até agora se recusam a assumir a tarefa. No Rio de Janeiro, a tática atual, imposta pela maioria do partido, prevê apoiar um candidato a governador que acaba de escolher uma bolsonarista para vice. Em inúmeros outros estados, há problemas diversos e igualmente graves na montagem das chapas. A direção nacional do partido está chamada a dar um imediato freio de arrumação no conjunto da obra. 2. Como vem acontecendo desde 2015, há 2 táticas no partido acerca de como enfrentar a extrema-direita golpista. De um lado, os que defendem rebaixar o programa e ampliar as alianças, levando o PT a apoiar candidaturas de direita que nos prejudicam eleitoral e politicamente. De outro, aqueles que, como nós, defendemos que a saída é pela esquerda, o que inclui apresentar ao povo um programa de transformações que empolgue o conjunto da classe trabalhadora e leve as maiorias sociais a tomar partido. Isso inclui
tomar uma atitude firme frente a situações como a do escândalo do Banco Master, no qual fica, mais uma vez, evidente a promiscuidade entre governantes, ministros do STF e magnatas que ganham dinheiro fraudando a lei. Ao nosso partido, não basta se dizer antissistema, é preciso se comportar como tal. 3. Nesse mesmo espírito, reiteramos a necessidade de submeter a Comissão de Ética e punir, em nossa opinião, com expulsão do partido, o senhor Washington Quaquá, que na véspera e durante o Carnaval deu novas demonstrações de riqueza, prepotência e conservadorismo incompatíveis com a condição de petista. A comissão especial, criada para analisar os pedidos de ética contra o indigitado, até agora não se manifestou a respeito. O silêncio e a demora em julgar e punir o senhor Quaquá tem como resultado prático uma escalada de agressões que causam imenso prejuízo ao partido, inclusive prejuízo eleitoral. 4. Uma saída pela esquerda, capaz de empolgar a maioria do eleitorado, inclui uma firme defesa da soberania nacional, da integração regional e da paz mundial contra o imperialismo estadunidense. Palestina, Venezuela, Cuba e Irã devem receber solidariedade, não apenas do nosso partido, mas também do governo e do Estado brasileiro. A defesa da soberania dos direitos, combinada com o enfrentamento do imperialismo e a defesa de uma ordem socialista alternativa ao capitalismo, devem estar presentes no 8º Congresso do Partido e também na campanha eleitoral de 2026. 5. Entre os direitos a serem defendidos, citamos a luta dos povos indígenas, inclusive a justa mobilização em defesa do Tapajós, e destacamos a luta pela vida das mulheres. Combater o feminicídio, implantar a política de cuidados e garantir salário igual para trabalho igual é uma pequena parte das tarefas necessárias para garantir o fim da exploração e opressão que se abate sobre metade da humanidade. Viva o 8 de março. 6. Destacamos também a defesa do fim da escala 6x1. O caminho para que esta pauta prevaleça, derrotando a oposição do empresariado, as manobras da direita congressual e as concessões aventadas, inclusive por gente de esquerda, é a mobilização social. O PT deve trabalhar para organizar uma gigantesca mobilização em defesa do fim da escala 6x1, da redução da jornada de trabalho e da tributação dos ricos. 7. Concluímos reverenciando a beleza e a coragem da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que neste Carnaval de 2026 decidiu homenagear Lula. Na vida, aos que se medem por ganhar e perder pontos, e aos que entram para a história. Viva a Acadêmicos de Niterói, viva Lula! E pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima semana. Lembrando que está ocorrendo, desde o dia de hoje, a Jornada Nacional de Formação Política da Articulação de Esquerda em Natal, no Rio Grande do Norte. A programação está disponível no pagina13.org.br, também no Instagram do Página 13 e da Casa Socialista. Bom, se você está ouvindo o podcast e quer acompanhar, está em Natal ou perto, fica o convite. Procure a programação, entre em contato, tem atividades ainda neste sábado e domingo. Até a próxima semana, saudações petistas e até mais.